Começou, boa tarde, estamos aqui com Agamenon Sarinho para o nosso programa Memória Viva, Lembranças das Lutas. Agamenon, meu camarada, obrigado por me receber aqui na sua casa. Mas eu quero saber, de início, quem é Agamenon Sarinho, de onde veio, me fale um pouco sobre os seus pais. Eu vi aqui na entrevista que você veio do interior, né? Do estado. Eu também sou do interior do estado do Rio Grande do Norte, mas fui adotado por João Pessoa, Paraíba. Mas quem é Agamenon Sarinho? Então, Marquinhos, todos os companheiros e companheiras, né? Agamenon Sarinho é um cidadão que vem, como se mesmo afirma, do interior, né? do nosso Brasil, né? Nosso Brasilzão, da região brejeira, né? Aliás, ali um pouco já não é nem brejo, é uma parte de transição, né? Aqui na fronteira da Paraíba com o estado de Pernambuco, né? Eu morei mesmo do lado de Pernambuco, né? Sou, então, de origem do campo, né? Meus pais, ambos, né, vêm também dessa mesma região, e tive que cair aqui em João Pessoa, né, por necessidade, né, e também não só assim como uma necessidade, mas também por um objetivo, né, dos meus pais, né, de que a gente tinha que estudar. Uhum. Então quem vivia lá no campo vivia de certa forma com muita dificuldade para poder estudar, né. Eu tinha, né, 2 irmãos, meu irmão mais velho à época já estudava na cidade de Timbaúba, né, aqui na região aqui de Pernambuco, também próximo aqui da fronteira com a Paraíba, né? E no ano de 1960, eu então com 7 anos de idade, né, venho, né, com o restante da família para aqui, para João Pessoa. Né? Então vimos eu, meu pai, minha mãe, uma irmã que eu tive, que infelizmente já falecida, né, e o meu irmão. Então vimos para cá, para João Pessoa, para estudar. Uhum. E qual era a cidade, Agamenon? Você falou região brejeira. Na verdade eu morava na zona rural, né? Meu pai tinha um sítio, né? Uma fazendinha, eu queria dizer, mas num local belíssimo, né? Um valezinho muito, muito bonito, né? E no município de Orobó, né? Município de Orobó, do estado de Pernambuco, né? Assim, muito próximo daqui na fronteira da Paraíba com a cidade de Natuba. Por exemplo, a gente fazia feira em Natuba, né? Então Natuba, Umbuzeiro Pernambuco, né? Natuba, Machado, Pernambuco, tudo era região ali próxima que a gente transitava, né? Certo. Então é isso, vimos para cá, a gente vivia lá, né? Da produção de café. Na época, até aí os anos 60, né, aquela região ali, né, do agreste pernambucano, paraibano, tinha muito café, produção de café. E coincide exatamente com a crise, né? A crise cafeeira, onde houve uma queda muito grande nos preços e não compensava mais, né? Então meu pai tinha que tomar dinheiro emprestado para fazer a colheita, para fazer o manejo durante o ano, né, da produção, e quando chegava no fim que vendia, não dava mais para pagar as contas. Então, estava dando prejuízo. Por essa razão, vimos aqui para Pernambuco, para Paraíba, né? Eu lembro dessa vinda para Paraíba, né? Porque a gente saía da cidade de Natuba. E Natuba, para chegar aqui em João Pessoa, né? Aliás, até chegar em Salgado de São Félix, né? Ali perto de Itabaiana, era uma verdadeira aventura, né? Porque aquele trecho de Natuba até Salgado de São Félix, existem 13 passagens do Rio Paraíba. E nessa época, né, na época que chovia, ficava impossível esse trânsito, né? E o único transporte que tinha eram os caminhões de carga, né? E eu lembro de ter vindo para João Pessoa, né, da primeira vez, né? Em cima de uma carga de banana. Carga de banana. Carga de banana, viu? As pessoas em cima ali da carga. E era uma carona? Foi uma carona que pegaram ou pagaram passagem? Não, era. Não lembro. Na verdade, o proprietário do caminhão era amigo da gente, mas
era usado isso como uma forma de passagem. Né? As pessoas que queriam se deslocar para Itabaiana ou para João Pessoa, né? Vinham ali, eu não lembro hoje se pagava alguma taxa ou não, né? Mas era o transporte que a gente dispunha. Né? Tá certo. E quando você chegou aqui, já foi direto estudar? Pois é. Como foi sua infância aqui, assim que chegou? O que é que você lembra? Nós estamos aqui em Mandacaru, né? Eu já vim para morar aqui nesse bairro, no bairro de Mandacaru. Aliás, nessa mesma rua. Essa casa aqui é a 301, número 301. E a casa que a gente veio morar aqui era número 1. Lá no final dessa rua, numa depressãozinha que tem ali, e à margem de um riacho, que é o Riacho São Bento, né? Que nasce aqui próximo e vai até a Maré, né? O Riacho São Bento. E ali era uma granja, então a gente sai do campo, mas sem perder esse vínculo com o trabalho rural, né? Porque na verdade era uma granja e a gente tinha criação de galinha, né? E plantava milho, feijão, né? E tínhamos muitos coqueiros ali. Também a gente vendia o porco, tal, vendia o capim, né? O capim para o pessoal que tinha gado aqui perto, né? Então chegamos para manter praticamente a mesma vida. O mesmo, né? Estilo de vida. E nesse mesmo ano, já aí no início, né, no início de 61, né, a gente chega na virada de 60 para 61, eu começo a estudar no grupo escolar Monsenhor Odilon Coutinho, né, que fica também aqui em Mandacaru. Esse grupo escolar é vizinho à igreja Coração de Jesus, onde o padre Luiz Couto, né, foi pároco dessa igreja aqui, próximo onde a gente mora. Eita, então eu cursei meus primeiros anos escolares, né, exatamente aí nesse grupo escolar. Na época a gente tinha o primeiro ano A, o primeiro ano B e o segundo ano primário. O terceiro ano eu já consegui uma bolsa no Colégio Luiz de Vasconcelos. Meus irmãos estudavam no Luiz de Vasconcelos, né, que na época era tido como um dos colégios top, né, de João Pessoa. Né? Então eu fiz ali o terceiro ano, o quarto ano primário. Né? No meio do quarto ano primário eu pulei para a admissão, né? A admissão é exatamente a transição que você tem que fazer entre o primário e o curso ginasial. De modo que em um ano eu fiz o quarto ano e fiz a admissão, né? Entrando no ano seguinte no primeiro ginasial no Luiz de Vasconcelos. E a escola que você estudou no Roger, como é o nome dela, essa escola? Pois bem, já deu um salto aí, né? Exatamente, mas é esse o percurso mesmo, né? Eu era ainda criança, né? Até nesse período, né? Então, em 1965, eu termino meus estudos lá no Luiz de Vasconcelos. Porque, primeiro, já estava ficando caro para os meus outros irmãos e tal, e a gente teve a possibilidade de conseguir uma vaga numa escola estadual, uma escola pública. Né? E essa escola pública foi exatamente o Colégio Estadual do Roger, onde eu passo a estudar a partir do segundo ano ginasial. Eu fiz então o segundo ano ginasial no Roger, o terceiro ano, e no terceiro ano, em 1967, né, eu tive uma reprovação, né, na disciplina de matemática. A gente tinha um professor, um espanhol, né, que era muito carrasco, muito duro, né? Mais da metade da turma saiu todinha, a descer para o Jaguaribe, né? E eu fiquei enfrentando e no final do ano, né, tive como resultado uma reprovação. Então, em 67. Então, em 68, eu vou repetir o terceiro ano, né, já com outra professora, uma professora de matemática. Já houve uma mudança curricular, né, que a gente passou a ter, a partir de a tal da matemática moderna. Né? Eu hoje não lembrei qual era a grande distinção, mas era uma mudança curricular. Né? E então, em 68, eu passo a estudar numa turma, e no Colégio Estadual do Roger, onde
acontece, né, para mim, a grande virada na minha vida, que foi exatamente o ano de 68 e o ingresso no movimento estudantil. Sim, mas antes de falar disso, Agamenon, qual é a lembrança que você tem de 64? Você tem alguma lembrança do golpe, do 1º de abril? Tem alguma lembrança dela? Te chamou a atenção ou não conseguiu perceber? Pois é, em 64 eu tinha 11 anos de idade, né? Sim, era então, criança. não conseguia distinguir muito isso. Eu via os comentários, né? Meu pai falando, né? Uhum. Meu pai, apesar de semi-analfabeto, né? Não sabia assinar o nome e tal, mas ele tinha um bom discernimento em relação a essas questões. Inclusive da experiência política dele lá, anterior, lá em Pernambuco, né? Porque a família do meu pai votava no PSD. Né? E os partidos, né, que polarizavam na época eram o PSD e a UDN. Né? Então a UDN sempre é aquele partido mais conservador. Então meu pai votava no PSD. Né? Quando acontece o golpe, né, logo em seguida, o próprio golpe institui 2 partidos, a Arena e o MDB. Né? Então a Arena teve como base fundamentalmente a UDN, né? E o MDB, né, que era na época o partido de oposição consentido, né? Mas tinham realmente aquelas lideranças que faziam oposição, né? Mas seguiam então essa tendência. Se a gente fosse fazer uma comparação, né? Seria um pouco, esse aqui é mais conservador, esse aqui um pouco mais à esquerda, né? Isso a gente, numa leitura de hoje, né? Naquela polarização lá. Então meu pai seguia isso, então eu via os comentários e tal, né? Nunca foi muito simpático ao golpe e tal, pelo que eu percebia, né? Mas também nunca procurou influenciar a gente em nada em relação à posição política. Mas em 68 houve essa virada e essa percepção mais crítica e houve também uma virada no próprio regime no final do ano, né? Isso. Mas antes disso tiveram acontecimentos que... Então, sem dúvida, Marquinhos, porque apesar de muito jovem, né? Porque eu tinha 14 para 15 anos nessa época, em 68 eu tinha completado 15 anos, sou de fevereiro, né? Tinha completado 15 anos já quando se iniciam as aulas. Mas na época, apesar de muito jovem, a gente tinha o hábito de ler. Né? Então, o meu primo morava aqui na casa vizinha, na outra esquina, né? Que já era universitário. Né? E ele tinha muitos livros. E eu gostava de ir lá pegar os livros para ler. E nesse início de ano, eu peguei um livro dele para ler, que foi, de certa forma, assim, um detonador, né, dessa minha participação, que foi o livro Crimes de Guerra no Vietnã. Né? Era o auge da invasão americana, né, daquele genocídio americano lá no Vietnã. Né? E eu peguei esse livro para ler, que era do filósofo, matemático e filósofo inglês Bertrand Russell, né? Crimes de Guerra no Vietnã. E esse livro, né, teve esse fato importante que foi um motorzinho assim que me levou ao movimento estudantil. E como foi isso? Num intervalo de aula, né, eu estava num dos corredores lá do Estadual do Roger. Né? O Estadual do Roger, na verdade, era um colégio improvisado, né? Porque nós tínhamos a Igreja de São Francisco, ali, a Igreja de São Francisco. Sim. Por trás da Igreja de São Francisco tinham as acomodações que eram de um antigo, não sei se era um convento e tal, né? E era acomodação antiga, né? Então eu estava lá conversando com um colega, esse colega eu ainda hoje lembro o nome dele, Ademar Moreira, né? Morava em Bahia, e depois eu acho que trabalhou no INAMPS ou no INSS. E a gente conversando sobre exatamente literatura, sobre política e tal. E eu dizia para ele, olha, ontem eu acabei de ler o livro Crime de Guerra no Vietnã, de Bertrand Russell. Aí vai passando por trás da gente, assim, por trás de mim, na verdade, um cidadão, quando escutou, para de repente, se vira assim e diz, Russell.
Bertrand Russell. Aí eu tive aquele susto, né? Digo, o que é isso? Né? E me virei. Né? Aí quando me virei, me deparei com aquele cidadão, a colega, né? Um aluno, né? Um estudante também, mais alto do que eu, tal, cabelos longos assim, né? Figura bem caracterizada, né? Com uma roupa escura, tal, como um beat, né? Da época. Né? E era exatamente o Help. O Help era a maior liderança, foi a maior liderança dos secundaristas do Roger, uma das maiores do movimento estudantil de 68 aqui. Né? O nome dele era Antônio Soares, né? Estudava em outra turma, eu acho que no 4º ano, se eu não me engano. Né? Era um fã assim, dos Beatles, andava de bota, tal, aquela roupa bem caracterizada. Né? E aí tinha, claro, dominava bem mais o inglês, né? E fez essa parada assim para corrigir o meu inglês, né? Eu disse Bertrand Russell, eu disse Bertrand Russell. Pois bem, daí... Corrigiu a pronúncia. A pronúncia. E daí começamos a bater papo, tal, tudinho. E dessa conversa, né, eu relato nessa entrevista, né? Já saí dali com 2 livros que ele me foi buscar, eu acho que estava no Grêmio, me entregou 2 livros, né, para eu ler. E esses 2 livros foram exatamente Furacão sob Cuba, que é um relato, eu acho, se não me engano, eu não me lembro o autor, mas é a história da Revolução Russa, né? É a história da Revolução Russa, Furacão sobre Cuba. E o outro livro é Por que Não Sou Cristão, também de Bertrand Russell, né? Que é exatamente uma polêmica, é um livro muito interessante, porque é um debate, uma polêmica de Bertrand Russell com um outro filósofo inglês, né, sobre Berkeley, que é sobre exatamente o confronto de 2 concepções, a concepção materialista da história e a concepção idealista da história. Né? Então, achei isso muito interessante. E isso aí desatou para a gente para ler mais. Daí eu já passei a ler Politzer, né, o famoso Princípios Elementares de Filosofia, e depois Princípios Fundamentais de Filosofia, que é assim, que era, vamos dizer assim, a porta de entrada para você, para o acesso à teoria marxista. Né? E aí, como eu disse, a gente lia muito nessa época. Né? Então, ao mesmo tempo, ele me convida para fazer parte do Grêmio. Né? E eu vou, então, assumir ali como eu era, né, tinha meus dotes de desenhista e tal, o jornal mural do Grêmio, né? O nosso Grêmio era o Grêmio Estudantil Castro Alves, ou Greca, né? Assim era o Greca. E então, como era aí a gente entra no movimento estudantil, porque está fazendo parte da entidade, e logo em seguida iniciam-se as grandes mobilizações de 68. Então, essa aí foi sua porta de entrada para o movimento estudantil. E como foi, você fala na entrevista que voou, mas tem nada não, depois eu pego, você relata dos conflitos, das mobilizações, fala um pouco sobre isso para a gente. Isso. Tem o Cassino da Lagoa, que eu não sabia que era o restaurante universitário, não é isso? Isso, exatamente. Então... Pois bem, o movimento estudantil vinha já, né, reacendendo, né, após o golpe, né? Então, o golpe foi assim, primeiramente eu acho que acaba praticamente com a oposição institucional, né, as cassações e tal, cala as reações do movimento operário no Brasil inteiro, né? 67, 68 há alguma mobilização operária em Osasco, né? Mas a repressão a toda prova em a todos os segmentos da sociedade. O movimento estudantil sempre foi, a juventude sempre foi um pouco mais resistente, né? Então já existia alguma mobilização de contestação ao regime. O regime não tinha ainda aquela, apesar de desde o início ter sido truculento, mas não tinha ainda aquela a característica fascista mesmo, de terror, né? De terror de Estado. De modo que reacendia o movimento. E havia umas lutas, principalmente os embates contra a pretendida reforma da educação, né? Que era a instituição dos famosos acordos Neckel-Zeyde, né? Eu não lembro hoje mais os detalhes, o que eram os acordos Neckel-Zeyde, né? Mas pela sigla você já tem uma ideia, né? Que era
era vamos dizer assim, a adoção de políticas da USAID, que era a instituição americana, né? Então, havia então essas contestações e resistências aos famosos acordos MEC-USAID, né? Que eram acordos do Ministério da Educação, né, com a USAID, né, que é uma instituição do governo americano para a área de educação e desenvolvimento e tal. E obviamente, né, isso havia essa resistência porque era a sinalização, né, de, vamos dizer assim, de uma descaracterização de conteúdos, né, para atingir outros interesses, não interesses nacionais e populares, né, como também caminho para a privatização do ensino. Então, havia já essas mobilizações. E também, né, o movimento secundarista tinha bandeiras com melhores condições de ensino, né? E acontece, então, um fato lá no Rio de Janeiro, né, da luta lá do restaurante Calabouço, que foi fortemente reprimida pela polícia carioca, gerando ali o assassinato do estudante Edson Luiz, né, no dia 28 de março, né, de 1968, que causou então uma comoção nacional, e isso aí desencadeou uma onda, né, de mobilizações, de manifestações pelo Brasil inteiro. Então aqui na Paraíba não podia ser diferente, né, e a gente inicia já no dia seguinte, né, as primeiras reuniões e mobilizações em protesto, né, contra o assassinato desse colega, né, que é o mártir do movimento estudantil, o mártir da luta do povo brasileiro pela liberdade, pela democracia. E havia muito confronto com a polícia. Na entrevista você fala, né, que a polícia, de início a polícia não reprimia, tentava negociar, mas chegou um momento em que acabou. Exatamente. As primeiras manifestações, como eu já coloquei, né, você tinha certa tolerância, né, mas diante da onda, né, do clamor nacional e da tendência a um crescimento desses movimentos, né, no dia 2 de abril é publicado um decreto aqui no estado proibindo manifestações estudantis. Então, no mesmo dia, as lideranças aí já juntas, secundaristas e universitárias, reúnem e dizem, não, nós não vamos seguir isso, vamos manter as mobilizações. E foi planejada, né, exatamente as passeatas tal, e comícios relâmpagos, tudo, no dia da missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia. Foi no dia 4, aconteceu no dia 4 de abril. Né? Isso. Então, as forças policiais todas se colocam em prontidão. A partir daí, né, ainda há esse, que eu me refiro na entrevista, esse apelo, né, dos órgãos de segurança para que seja demovido esse propósito de fazer a passeata, né, porque havia pressão também sobre o governo do estado e sobre os órgãos de segurança estaduais das forças militares, né, do exército, né, do Departamento de Engenharia, o 15RI, aquilo, então tudo isso. E aí acontece a manifestação, né, transcorre aparentemente até tranquilo, até ali passa no ponto de 100 réis, né, não tinha o viaduto, né, esse viaduto que a gente tem hoje ali não existia. Era, né, uma praça. E, né, se saiu da General Osório, depois pega a Duque de Caxias. General Osório fica a catedral, né? Então sai daquele pátio da catedral, pega a Duque de Caxias e a passeata segue ali no sentido da Praça João Pessoa. Cruza o ponto Sem Ré e vai no sentido da Praça João Pessoa. Antes de chegar no palácio, funcionava um colégio, onde hoje ali se situa a Galeria Augusto dos Anjos. Então ali tem um colégio que, não lembro o nome, se é Nossa Senhora de Fátima, um nome assim, mas era conhecido como Anderude. Colégio Anderude. E lá tinha um monte de estudantes em frente, tal, e os que também vinham e iam ficando por ali, junto da praça, né? E quando chega o caminhão da polícia, né? Que eram os caminhões bem específicos, né?
a carroceria era feita, né, de um grande banco com dois lados, assim, né? Então, tem uma foto aqui. Exatamente. Tem um banco e os policiais ficavam sentados do lado. Então aí os estudantes cobrem na vaia e xingam e tal. Então isso gera já um começo de reação, né? Eles estavam armados de cacetetes. Na época eles introduziram o chamado cacetete tamanho família, que era um grande, assim, quase um metro, né, de madeira, né, que era complicado, não era borracha, era madeira, era cacetete de madeira. Né? E também policiais com fuzil, com baionetas, tudo isso. Que investem contra os estudantes, isso provoca uma debandada, mas todo mundo corre por ali, pela Duque de Caxias, outros pela Visconde de Pelotas, se concentra de novo lá no ponto de 100 réis. Aí começam os comícios relâmpago, né? Que era, saía, alguém andava com um banquinho, subia no banco, fazia um comício, deslocava para outro ponto e tal. Né? E ali, claro, aglomerava muita gente, não só os estudantes, né? A população que ficava ali. O ponto de 100 réis era, inclusive, um ponto dos carros de aluguel, né? Que a gente chamou de táxi, na época os carros de aluguel ficavam ali, era o ponto e tal. E o comércio, né? Muita coisa funcionava ali. A grande loja, que era as Nações Unidas, aquele prédio da esquina, né? Então ficou por ali. Quando a polícia avança novamente, então as lideranças acham que era melhor sair em passeata até o Cassino da Lagoa. Né? E chegando no Cassino da Lagoa, se ocupa o Cassino da Lagoa, fica ali o tempo todinho. Né? Eu não lembro se virou à noite ou não, mas o fato é que chegou um momento em que a polícia começou a fazer, vamos dizer assim, ações de intimidação, circulando, né? Podia passar carro tanto pela frente do Cassino da Lagoa como por trás, né? Dos dois anéis da Lagoa. Sim, que não era como é agora. E os estudantes vaiando e tal, e parece que alguém jogou alguma pedra e tal, e resultado é que eles disparam, né? Desse episódio, 3 estudantes saíram feridos. Foi letal? Tiro de arma letal ou foi de bala de borracha? Não, naquele tempo não existia bala de borracha, não. Não, né? Não, foi um ferimento no pé, outro na perna, e parece que teve um foi atingido no abdômen, mas foi na boca, se não me engano. Não foram ferimentos graves, né? Pelo que eu lembro. Né? E a partir daí a coisa começa a se acirrar cada vez mais, né? Então eles cercam todo o Cassino da Lagoa, né? Isso já é abril, já saiu Abril. de março, já é abril. Dom José Maria Pires visitou. Qual foi o papel do Dom José Maria Pires nessa ajuda aí? Dom José Maria Pires, como estavam os estudantes lá, né, nesse local, né, concentrados e tal, e a polícia cercou ali. Né? Na esquina ali, quando você desce do ponto de 100 réis, naquela esquina, tinha um posto de gasolina, um posto Texaco. Esse posto, acho que no ano seguinte, né, pegou fogo, explodiu aquilo ali, né? Então deixou de existir. E aí eles ficaram ali concentrados ali e saíam de vez em quando nesses caminhões circulando e tal, e ameaçando ir para cima, né? Já com baioneta, tal, essa coisa toda. Então, o papel de Dom José foi mais de ali, de levar uma solidariedade, um apoio, uma forma de apoio ao movimento. Né? Uma forma de apoio até também para tentar conter uma ação repressiva e tal. De modo que uma equipe um comando lá, do comando dos militares, vai até tentar negociar. E nessa negociação foi eleito lá uma comissão para conversar com o governador. Aí eles chamam as pessoas para irem ao palácio. Aí os estudantes não permitiram. Sabia-se lá o que ia acontecer com essa, né? Não, o governador tem que vir aqui conversar com a gente. Aí criou-se um impasse, não teve jeito, né? Então ameaçaram ir para cima mesmo. E aí a decisão foi sair dali, né? Sair passeata, sobe pelo liceu, e aí a gente ocupa a faculdade de filosofia, a FAFI, né? Que é onde funciona hoje na Argentina, aquele colégio aquele colégio que tem, né, uma parte, uma sobrelojazinha assim e tal, que funcionava o auditório lá em cima, e a gente ficou ali naquele auditório até ser
depois também desalojado pela polícia, junto com a polícia civil, os caras com metralhadora, já tudinho, né? Que já foi um outro episódio que nesse eu não participei. Então tinha sim muita, vamos dizer assim, confronto, né? Tinha. Havia a reação dos estudantes, os estudantes que também começaram a, de certa forma, radicalizar, se encontrava grupos de estudantes, tinha policial, havia provocações, né? Americanos, por exemplo, né? Uma das nossas bandeiras era abaixo do imperialismo. Viva o Vietnã, né? Então, nós tínhamos muito americanos circulando aqui pelo Nordeste, que eram mormons. Eles sempre andavam em duplas, com a roupa característica, né? Uma calça preta, uma camisa branca, com gravata, né? E o nomezinho aqui, esses mormons. Né? E os estudantes gostavam de dar carreira, de correr atrás dos mormons. Pega, tal, eles saíam. Sim, aí aconteceram outras manifestações e tal, e foi a repressão também foi vamos dizer assim, sofisticando um pouco mais. Né? E passou a haver assim, uma pressão maior, inclusive sobre os diretores de colégio. Né? E aí, por volta de setembro, aliás, antes de setembro, nós tivemos a passeata dos 100 mil lá no Rio de Janeiro, né? E logo em seguida aqui foi feita também uma grande manifestação, né? Saindo ali também da praça, do pátio da igreja, catedral, né? Nessa manifestação, né, foi exibido um retrato de Che Guevara lá, pintado por um amigo nosso, um grande artista plástico paraibano, né? E dizem que isso provocou mais ira da repressão e tal, e dessa vez os cacetetes do tamanho família trabalharam, né? Então houve muito confronto, corre, espancamentos, né? E inclusive foi vítima o professor Otacílio Queiroz, que era o pai de Everardo Queiroz. Everardo era um companheiro do PCB, ele havia sido presidente, aliás, era o presidente, não, ele havia sido presidente do DCE, da Universidade Federal da Paraíba. O professor Everardo, professor de filosofia, e logo nos anos seguintes foi eleito deputado federal pelo MDB, chamado MDB Autêntico. Que o MDB tinha também depois duas alas, né? Uma ala moderada e uma ala mais radicalizada, da qual fez parte ele, fez parte Cláudio Santa Cruz Costa, né? Acho que é o pai de Cacá Santa Cruz, né? Se não me engano, né? A minha memória também não ajuda muito. Marcondes Gadelha, né? Era deputado dos Autênticos nessa época. Deputado estadual, depois foi eleito deputado federal. Entendi. Então, o ano de 68 foi essa efervescência toda, voltou a ter aula normal, você frequentava as aulas, exatamente. Como é que era a atividade do Grêmio? A partir desse momento houve um recrudescimento da repressão, pressões nos colégios, né, dos diretores para reprimir os alunos. Né? E aí, a gente observa que também começa um certo descenso do movimento, contra diversas ações, principalmente a partir de setembro. Né? Como você sabe, todo 7 de setembro, costume, né, o desfile militar, né? E ao lado disso, o desfile estudantil também, né? Os colégios desfilaram no 7 de setembro. O movimento secundarista, a partir da UPS, né, que é a União Pessoense dos Estudantes Secundaristas, que existia na ilegalidade, eu inclusive participei do congresso da UPS, que aconteceu no Mosteiro de Miramar, aqui, lá no Castelo Branco, lá pertinho de você, onde você mora, né, que elegeu o Emilson, né, como presidente da UPS. Eu participei desse congresso, foi um congresso pequeno, delegados, era clandestino, né? Mas a UPS, com os grêmios, decidiu que a gente deveria fazer protestos no 7 de setembro. Né? E eu quero deixar registrado 2 fatos em relação ao 7 de setembro. Um, que
me envolve diretamente, né? E o outro que diz respeito ao movimento. O que diz respeito ao movimento é que, por conta da agitação que foi feita para se boicotar o 7 de setembro, e mesmo protestos no dia, durante o desfile, né? Da pessoa virar a cara para o outro lado na hora que passa em frente ao palanque e tal, né? Não sei, alguns já, às vezes até gritavam abaixo a ditadura e tal. O resultado disso é que quando a gente retorna, no dia 6 então os colégios não funcionam, dia 8 não funciona, porque não entendi bem porquê. No dia 9 a gente retorna, e quando se chega lá, o presidente do Grêmio, que é o Severino Gomes, que era grande liderança do Roger, o Help, Antônio Soares, no Liceu, o Marcos Paiva, né, o Washington Rocha e Eldson, outras lideranças, estavam todas com suas transferências na mesa. A transferência é a forma de expulsão, né? Uhum. Quer dizer que eles não podiam mais ser alunos daqueles colégios, então procurassem outro colégio. E nenhum outro colégio ia aceitar, né? Então isso aí já provocou uma quebra na questão do movimento, porque a liderança, né, ao lado do fato de que geralmente os principais líderes, né, eram vinculados a alguma organização política de esquerda, uhum, e já havia um certo cerco às organizações de esquerda. Então essas pessoas também, por uma questão de avaliação política, tal, muitos decidiram que tinham que sair, ir para outros estados, ir para outro lugar, ou para outras áreas, né, uhum, para fazer a militância. Então isso já provocou assim uma queda no movimento, né? A gente percebia isso de uma forma geral, já poucas mobilizações, né, a partir daí, né? Tinha acontecido a queda da UNE, né, do Congresso da UNE também, né? Isso repercute imensamente em todo o movimento universitário, né? E provoca também, por exemplo, a perda nossa lá do Grêmio. Uhum. Nós somos uma candidata, a companheira, eu chamo Wanda, né, mas na época a gente chamava de Toninha, né, Antônia Trigueiro, uhum, né, cuja irmã, a Nelcina Trigueiro, né, foi professora aqui, hoje está aposentada, professora de comunicação aqui do CCTA, do FPB, e a gente perdeu o Grêmio, a partir daí para o setor de direita, né. Então teve essa questão. O outro fato que me atinge diretamente é o seguinte: ao sair no dia 7, dia 6 da tarde da reunião do Grêmio e tal, quando a gente vai saindo, eu recebo um pacote assim, né, de panfletos, que era exatamente para distribuir nos bairros para convocar a população a não ir para o desfile. Uhum. Né? Um boicote, né? Boicote. Então esses panfletos tinham que ser feitos à noite, de forma clandestina e tal. Né? E aí, quando eu chego aqui com um pacote de panfletos, eu digo, eu vou ter que procurar gente para fazer comigo. Então tínhamos aqui, pertinho de casa, né? Aqui na esquina, meu primo, que era o secretário do Diretório Acadêmico de Medicina, que era o diretório de João Roberto Borges, né, que foi, depois de 69, assassinado, né, apareceu morto lá no açude de Catura do Rocha. Aqui vizinho tinha Vicente Antônio, que era o presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia, e na outra rua ali, Rômulo Marinho, que era aluno, tinha entrado aluno de matemática, curso de matemática. Então eu convidei para eles fazerem, né, essa panfletagem comigo. A gente disse, não, tudo bem, 10 horas a gente vai fazer essa panfletagem. Quando dá aí por volta de 9 horas, Rômulo chega aqui e diz, Agamenon, tem muita polícia rondando por todo canto, não vai dar para a gente fazer às 10 horas. Então conversei com os outros, a gente vai fazer a partir de meia-noite. Eu tinha 15 anos de idade, né? Meu pai ficava, ele conversando comigo, né? Aqui na esquina tinha uma barraquinha que meu pai vendia fruta, picolé, tal, essas coisas.
ele ouvindo. Aí quando. Aí ele encostou. Aí disse, vai não, você vai ficar, vai pro quarto, vai ficar trancado no quarto. Aí Romulo disse, não, não se preocupe, deixa, a gente faz, não tem problema, não se preocupe. Meu pai parece que tem certa premonição, porque dois momentos só ele procurou me impedir de fazer alguma coisa em termos de política. Uma foi essa, e a outra foi aquela passeata lá, aquela manifestação lá, que o cacete cobriu, que foi um monte de gente preso e saiu, né? Gente ferida e tal, na repressão. Aí quando acontece o dia seguinte, né? Quando eu me acordo, assim, meio 9 horas, eu chego aqui, meu pai estava me esperando. Uma agitação na rua, né? Então aqui, depois daquele prédio ali, na outra casa, funcionava o posto de polícia. Aí meu pai disse, olha, tá vendo? Tá ali, Guilherme, Rômulo e Vicente estão presos. Então eles foram presos de noite durante a manifestação. E seu pai pressentiu que... Eu acho. Eu não tive nenhum problema sério de repressão, né? Nem nessa época, em 68. O máximo que eu levei foi uma carreira da polícia ali no ponto 100 réis, mas consegui me desvencilhar, entrando ali na rua 13 de maio, né? Logo que eu entrei, quando dobro a esquina, eu estava com a revista na mão, eu me encosto assim no muro daquela igreja, que tem a igreja na esquina, né? E fico lendo a revista. Então a polícia vem, passa tudinho, tinha outros correndo na frente, eles correram atrás, eu dei a minha volta, saí e fui ficar assim da lagoa. Entendeu? E depois mesmo assim, na fase mais clandestina, já do partido, né? Aconteceram alguns momentos onde as pessoas ligadas a mim foram presas e felizmente eu não fui pego em nenhum momento desse. Você entrou no PCdoB em 1970, né? Você 1970. 70. E você viveu experiência de clandestinidade, Agamenon? Não precisou. Suas tarefas foram públicas. Foram... Bom, era assim... Pública entre aspas, né? Exatamente, né? Porque até as condições não permitiam, né, durante um bom tempo, ações públicas, né? E nós tínhamos orientação, a partir da grande onda de repressão que aconteceu aqui no Nordeste, e que aumenta a partir de 72, com o descobrimento da guerrilha, né? Então, a gente tinha a orientação de se fingir de morto, era um lema, né? Inclusive, eu volto a começar a atuar na universidade, né? Muito de forma por trás das cortinas, como se diz, né? Nos bastidores, porque a orientação era se fingir de morto para exatamente preservar a estrutura orgânica do parque. Entendi. E o que era que você fazia então nesse período de fingir de morto? Mas você tem uma vida, você estava estudando, trabalhava. Isso. Pois bem, eu concluo, em 69, concluo o ginásio, né, e vou para o Liceu Paraibano. Quando eu chego no Liceu, os primeiros já logo ali no início, né, com outros colegas que foram do Roger, porque no Roger a gente tinha uma turma assim, né, que a gente chamava vamos dizer, lideranças intermediárias, né, que não eram os líderes de massa e tal, mas era o pessoal que dava sustentação nas mobilizações, em manter vivo o movimento, né? O Grêmio e tal, tudo. E aí tinha o Grêmio do Liceu, né? Que era um Grêmio muito atuante e tal, e havia eleição para o Grêmio. E eu me candidato para o Grêmio. A gente faz uma chapa, tal, organiza uma chapa, e eu vou me escrever essa chapa. O diretor do Liceu era o diretor que era do Roger em 68. Então, quando ele me viu, já foi ficando meu rumo e tal, né? Disse, não, olha e tal, e logo em seguida fecha o Grêmio. Né? Então, aí, em termos de movimento estudantil, a gente não tinha muito o que fazer. Não tem espaço. E o que é que a gente faz? A gente cria um grupo de teatro, o GTEX, Grupo Estudantil de Teatro Experimental, que já no segundo semestre de 70, mas que existiu em 71, 72,
A gente tinha assim, pretensões vanguardistas. Certo. Como era isso? Um propósito, né? Para inclusive alguns dos grupos, como por exemplo Carmélio Reinaldo, né? Ah, Carmélio Reinaldo fez parte? Foi fundador comigo e com Hilton Lima, né, do GTEX. Nós éramos os 3 coordenadores do GTEX, eu, Carmélio Reinaldo e Hilton Lima. Eu e Hilton Lima, a gente queria fazer política. Apesar de que Hilton também, depois, a principal peça que a gente fez foi escrita por ele. Qual foi a peça? Foi Os Doentes. Carmélio era mais, como a gente chamava assim, de culturalista, né? E nós tínhamos um grupo de teatro, um teatro importante, né? Muito importante aqui na cena cultural paraibana, que era o grupo de Nautília Mendonça, como é o nome, não estou lembrado do nome, que funcionava na Juteca, lá em Cruz das Armas. Né? Cruz das Armas tinha né, Juteca, Teatro de Juventude de Cruz das Armas, chamava Juteca. E a gente dizia que eles faziam um teatro convencional, antigo, antiquado e tal, e a gente queria fazer teatro experimental, técnicas modernas e tal, quebrar parâmetros, paradigmas e tal, tudo bem. E aí eu vou fazer teatro ao ponto de que eu vou ter que saber alguma coisa de teatro, né? Tem que aprender alguma coisa, já que eu, inclusive a gente era diretor, né? Eu dirigia com os meninos, né? Mas eu digo, eu vou pegar alguma coisa. E eu procurei o quê? Procurei exatamente Stanislavski, né? O grande Stanislavski, né? Que era soviético. Sim. Cuja obra principal dele assim, era a formação do ator, que era um livro sobre técnica com, vamos dizer assim, com uma abordagem marxista da prática e do exercício de interpretação. Formação do ator, né, leva em conta a técnica do distanciamento, que é um pouco como você ser ator e ao mesmo tempo ser crítico do personagem que você está desempenhando, né? Então eu fui ler Stanislavski, a formação do ator e tal, e outras obras. Eu li muito texto de Brecht, né? Obras de teatro, né? Dos principais autores e tal. Então um pouco fizemos isso. Mas a gente fez mais, né? A gente, para poder manter uma atividade permanente, a gente fazia, fizemos 2 semanas de debates. Aí como convidava... Isso promovido pelo grupo. GTEX, pelo GTEX. Aí a gente convidava o que tinha, né, de mais expressivo da cultura aqui da Paraíba, né? Do teatro, do cinema e tal. Então, por exemplo, eu lembro Anco Márcio, que era um ator importante, Carlos Aranha, que era crítico, foi músico e crítico de cinema, né? Carlos Aranha a gente já conhecia de 68. Em 68, além dos grêmios, além das entidades estudantis, nós tínhamos um outro importante fator de agregar a esquerda e tal, que era o Cineclube do Duarte Noronha. Eu fui também do Cineclube do Duarte Noronha. Então o GTEX teve esse papel, né? Fez uma apresentação que foi destaque assim na imprensa e tal, muito, muito importante, e foi exatamente a apresentação de esse texto de Hilton Lima, Os Doentes, né? E a gente agregou mais 2 pequenas peças. Uma outra que foi uma adaptação de Árvore do Natal do Cristo, que Carmélio Reinaldo adaptou de uma peça de Dostoiévski, né? E também uma adaptação, que eu não lembro quem fez, se foi Hilton ou se foi Reinaldo, Carmélio Reinaldo, do conto de Edgar Allan Poe, O Corvo, que foi interpretado por Altemir Garcia. Como era o nome dessa daí? O Corvo. O Corvo, né? Nevermore, Nunca Mais. O famoso O Corvo de Edgar Allan Poe. Então, fizemos, além de fazer muito debate, né,
muita agitação política ali no Liceu, aquele auditório do Liceu, né? Guardamos boas lembranças daquilo ali. Né? Nós tivemos também, assim, essa participação na cultura de João Pessoa. E você... Quando a gente dissolveu o GTEX, foi exatamente em 72, quando alguns passam no vestibular, outros vão para a universidade, outros não, né? E o Tom Lima continuou com um grupo e fez várias outras peças importantes, inclusive uma, Nero, né? Cujo, já no grupo Feto, é um outro grupo que ele criou, o Feto, Nero, que tinha como principal ator o meu primo, né? Oswaldo Travasso, o Vavá. E quais personagens você interpretou nessas peças? Você interpretou algum personagem? Não, eu dirigia. Ficava na parte de direção. Ficava na parte de direção. Por isso que leu o Stanislavski para... Entendi, tá ótimo. Era mais para orientar os atores e tal. E me conta como foi que você entrou no PCdoB. Como foi esse recrutamento? Então, qual foi a porta de entrada do PCdoB? Antes de dizer como entrei, eu gosto sempre de registrar que 68 foi, para a minha vida, foi uma mudança de página, né? Eu era aquele meninozinho humilde que veio lá do interior, de uma família humilde, da suburbana e tal, magrinho, né? Que tinha tímido, né? Tinha receio até se, por exemplo, se o motorista vai parar o ônibus para eu entrar. Então, tudo isso. Então, a participação no movimento estudantil foi também um despertar para, vamos dizer assim, me ver como sujeito, né? Como alguém que pode fazer alguma coisa, que pode cumprir um papel, que pode ser dono, né, do seu destino. Né? Então isso foi muito importante, me motivou muito, a leitura foi fundamental, né? E isso foi me abrindo os olhos para eu ver um pouco mais adiante. Né? Então fui vivendo, né, a realidade do mundo que a gente vive, a sociedade injusta, que é uma sociedade capitalista e tal, e aquela ideia, né, do sonho, da utopia e tal, e o sonho de ver um dia uma sociedade socialista. Né? Isso já em 68 eu já comecei a pensar assim. Né? Como em 69 não tinha ação de massa, a gente mantinha grupos de estudo, discussão de textos, de livros e tal, né? Isso foi sedimentando mais ainda essa visão. Ao ponto que no início ali segundo semestre de 70, eu já na universidade, esse colega que era lá foi do Roger, e que dividia com a gente a direção do grupo de teatro, Wilton Lima, né, me chamou para uma reunião na casa dele. Aí ele disse, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí Wilton Lima, vou até lá, o irmão de Wilton era também dirigente estudantil universitário, né? Era militante, o irmão dele era militante da Ação Popular, assim como Vicente Antônio aqui também foi da Ação Popular. A Ação Popular era uma organização que era, vamos dizer assim, majoritária na influência política do movimento universitário em 68, 69, nesse período, né? Mais do que o PCB. Né? Os secundaristas recebiam muito a influência do PCBR, né? Alguns tinham alguma coisa aí de PCR, né? Mas era principalmente PCBR, né? E o PCdoB tinha um ou dois universitários aqui. Né? Eu consegui depois resgatar, identificar um ou dois universitários, inclusive um que namorou com Lourdes Meira, a companheira Lourdes Meira. Lourdes Meira era de AP, não era PCdoB na época. Então esse colega lá me apresenta um rapaz, que é o companheiro Ribeiro. Aí ele diz, né, que Ribeiro, eu acho que trazido por Elcio Lima, porque nessa época já havia uma certa conversa entre PCdoB e AP, né? Ele se apresenta como membro do PCdoB. Né? Até tem uma coisa curiosa, né? Ele me pergunta, você é organizado? E eu fiquei sem saber o que responder, porque eu digo, eu pensei, eu acho que eu não sou desorganizado. Eu enxerguei a coisa por outro ângulo, né?
Meu Deixa- quarto é arrumado, eu sou uma pessoa. Exato. Deixa que ele queria saber se eu fazia parte de alguma organização política. Isso. Aí eu entendi, disse que não, tal. Foi quando ele começou a falar sobre o que era o PCdoB, qual era o seu programa, quais eram os seus propósitos, como se organizava e tal. E foi assim como uma espécie de amor à primeira vista, né? Então eu já saí dali como membro do PCdoB. Né? E então, esses companheiros faziam parte de uma chamada célula de implantação. Ele e a esposa eram do Ceará, estavam aqui, e tinha um outro companheiro que trabalhava na fábrica de cimento, a Portela na época, chamava a fábrica Portela, ali na Ilha do Bispo. Né? E tinha então alguns contatos, né? Um contato em Campina Grande, um contato aqui de Seu Dantas, é uma figura que foi do PCB, quer dizer, como o PCB nos anos 60 mudou de linha, então ele continuou, quando foi o contrário, tá, ficou como PCdoB, né? Manteve a sua militância no Partido Comunista do Brasil. Seu Dantas, que era o pai de Vladimir Dantas, e de Walter Dantas, que chegou a ser presidente do DCE, foi diretor da UNE. Né? Então ele diz o seguinte, né? Nós estamos num processo aqui de reestruturação, eu queria contar com você e tal, e eu assumo imediatamente. Aí já recebo uma tarefa, né? Como a gente estava próximo das eleições, e o partido na época tinha uma orientação de ser contra as eleições, né, consideradas como eleições forjadas e tal, né, vamos dizer assim, de legitimação da ditadura. Então a palavra de ordem era voto nulo. Aí ele me diz, eu quero ver com você a possibilidade da gente organizar aí uns grupos para fazer a campanha do X. Eu digo, o que é a campanha do X? É a campanha que nós vamos fazer do voto nulo. E a campanha do X era assim, você saía na primeira noite, né, pichando nos muros, e era piche mesmo na época, era piche mesmo, né, um X preto assim, bem grande. Com 15 dias depois, a gente voltava e ao lado do X escrevia voto nulo. Né? E a terceira fase do X, da campanha do X, era panfletagem explicando por que votar nulo. Né? E aí eu consigo articular dois grupos. Né? Um do qual fazia parte, e aí já que passou a fazer parte do PCdoB mesmo, desde o primeiro momento, Marconi Braz. Você lembra de Marconi Braz? Foi membro do partido até hoje. Né? Marconi Braz era o principal ator nosso do GTEX. Era o doente. Né? Então ele, inclusive, ficou parecendo o doente durante muito tempo depois da peça. Né? E foi dirigente aqui do Sindicato da Previdência do Subscreve durante aí uns 8 a 10 anos. Né? Depois perderam a eleição no sindicato e tal, brigou lá com aquele povo de Bichara e companhia e tal, e ele hoje está aposentado. O outro foi Fernando Farias, muito conhecido, chamado famoso Fernando Pintacilgo. Sim. Fernandinho da Flauta. Esse aí eu conheço. Que também continua no partido até hoje. Né? E a gente foi, aí eu chamei mais um outro companheiro, Alcides, né? Hilton Lima, e fomos fazer essa campanha. Fizemos o X em vários pontos da cidade, e o outro grupo foi Rômulo, ficou responsável. O Rômulo Marinho, que morava aqui perto, ficou responsável, e aliás ele hoje é diretor de uma cooperativa importante aqui para a nossa universidade. Então, isso foi atividade clandestina. Ao ponto que, na terceira fase, a gente fazia a panfletagem, a equipe que fazia parte, esse companheiro, que era operário lá da fábrica de cimento, foi presa. Né? E com isso, o pessoal foi embora, né? E eu fiquei isolado aqui. Ele ficou isolado, eu permaneci isolado aqui, vamos dizer assim, você tem que se
escute a Rádio Tirana, que era a emissora da Albânia, né? Onde vários camaradas do partido estavam lá e tinha um programa direto para os jornalistas Oliver Rangel, de São Paulo, e qual é o nome do companheiro dela na época, que é desenhista também, né? Fazia um programa, né, com notícias daqui do Brasil, notícias da guerrilha do Araguaia e tal, tudo, né? Então aliás, não tinha ainda a guerrilha do Araguaia nessa época, mas a gente ouvia notícias da Albânia e da rádio da chinesa, da China. A gente já não escutava a central de Moscou, né? A central de Moscou a gente fazia oposição ao PCUs, né? Mas como é que fazia para escutar, Agamenon? Aí esses programas eram feitos por brasileiros que estavam lá. E como é que fazia? Sintonizava a frequência na rádio? Ondas curtas, conseguia. A gente recebia, né, a indicação dos números, as ondas, né? E botava no rádio, sintonizava no rádio, chiadeira arretada, tal, mas dava para escutar. Então a gente via. E a outra questão é o seguinte, oriente-se pela sua própria cabeça, até receber contato de novo do partido. E foi assim, mantendo, aí por volta de 70, retomo contato com membros do partido, né? Primeiramente de Fortaleza, depois com outro da Bahia, né? Depois tem um contato já mais direto de uma assistência, né, do companheiro de Pernambuco, que vinha aqui, que era o Alani Cardoso, Alani e Luciano Siqueira, né, até fim de 74, quando Alani e Luciano, todos são presos, né, e passam a cumprir pena aí em Itamaracá. Aí, nesse período, o que era que a gente fazia? Além de ler, de manter o grupo e tal, circulava jornais clandestinos, né? Ou a classe operária, que era uma oficial muito difícil, mas a gente, aí em 74, por exemplo, circulou muito um jornalzinho que era feito aqui em Pernambuco, que não era para ser como se fosse um jornal de massa, mas era impresso em mimeógrafo, que era o RN, era o RPN, Resistência Popular no Nordeste. E o que mais você gostaria de destacar desse momento inicial da sua militância no PCdoB, Agamenon? Era um período assim, de muita limitação, né? Sim. Muita repressão e muita limitação política. Então, assim, as ações de resistência nossa era mais de tentar divulgar crimes da ditadura, né? E também promover a solidariedade e o apoio aos companheiros, né? Então nós tínhamos na época muitos presos políticos e alguns paraibanos, né? Aí em Itamaracá, né, em Pernambuco, e a gente aqui também fazia assim, algumas atividades, reunia com companheiros, fazia arrecadações, né? Remédios, dinheiro e tal, e mandávamos, né, para o pessoal que estava lá em Itamaracá. Isso era uma forma. Outra forma era divulgar, né, às vezes quem era torturado, as perseguições, né, e fazer a defesa, né, da vida, né, daqueles que caíam nas mãos da repressão. Então a gente fazia um pouco disso, né. Aconteceu nesse período algumas outras atividades vinculadas a outras organizações. Eu lembro que ali, eu acho que em 72, houve uma onda de repressão aqui a partir do Liceu Paraibano, que tinha um grupo de militantes do PCR, né, e que foram presos, né, a partir de umas panfletagens, né, que foram feitas aí, inclusive uma técnica que foi utilizada na época, de que era a bomba panfleto. E aí aconteceu, só detonaram assim uma ou duas bombas ali na lagoa, né? Jogando panfleto todo mundo, e isso atiçou a repressão, e houve um processo de investigação, inclusive que tentaram, a tentativa de prender o nosso companheiro Anísio Maia, né, que era um dos membros
do PCR na época aqui. Não conseguiram prender Anísio, né? Anísio evadiu-se, né? Foi para Recife, conseguiu escapar, mas outros caíram aqui, inclusive gente que não era ligada ao PCR, mas foram envolvidos nesse processo. Né? E aí a gente também aproveitava para fazer a divulgação em círculos pequenos, né? Porque você não tinha como fazer divulgação desses fatos amplamente, né? Você não contava com imprensa, né? Não tinha como. Você ir procurar a imprensa para colocar coisa desse tipo era mesmo que se entregar para a repressão. Então, um pouco isso, né? E esse trabalho também de ir organizando aos poucos pequenos grupos, né? Pequenos grupos para fazer a resistência. De modo que a gente chega a 75 por aí, né? Já com um certo poder, uma certa capacidade de luta, né? Eu lembro assim, dos primeiros passos para reorganizar o movimento estudantil da UFPB. Eu entrei na universidade em 73, né? Fazendo ali o curso básico, depois fazendo o curso de Direito, né? Fazendo o curso de Direito. E aí a gente já começa a articular algumas pessoas, alguns conhecidos, remanescentes de 68 que estavam na universidade, né? E surgiu um fato que, vamos dizer assim, deu a senha para a reorganização do movimento estudantil universitário, né? E a gente, claro, eu estava lá, procurei ajudar nesse sentido, dentro daquela visão, né? sem se aparecer muito publicamente, né? Para preservar o partido, né? Mas fazendo aquele trabalho, né? De formiguinha, como se diz, por baixo dos panos, né? Também eu não podia fazer nada público, porque para eu poder entrar na universidade, eu passei no vestibular ali no final de 72, mas em janeiro de 73, antes da matrícula, eu estava, essa casa aqui era diferente, ela foi reformada, mas eu tinha um terracinho aqui, estava espreguiçando no fim de tarde aqui, aí para aí em frente uma veraneio, né, aquelas veraneio preta, né, de serviço de segurança, e era uma intimação para me apresentar na sobreloja da reitoria, que funcionava ali na Lagoa, né, no Sena, aquele prédio que é da Previdência hoje, onde funcionava a ASE, a Assessoria de Segurança e Informação da Universidade, que era o órgão ligado ao SRI dentro das universidades. Né? E lá estava toda a minha ficha, do Roger, do Liceu, né? E dizer que eu só poderia fazer minha matrícula se assinasse uma série de protocolos me comprometendo a não me envolver em participar de reuniões, não participar de atividades políticas, não participar de baderna, né? Se aparecer uma janela quebrada, você vai ser o responsável. Tudo isso estava lá na pilha de folhas que eu tive que assinar. Então, era uma participação muito retraída, né? Assim, mais articulada, articulando pessoas tal, para assumir linha de frente. E fizemos isso na luta contra a implantação do sistema de tickets aqui, que envolvia o interesse do estudante secundarista e o estudante universitário. Que era o quê? Na verdade, uma tentativa de acabar com o abatimento de 50% nos transportes coletivos para os estudantes. Né? A instituição de uma moeda paralela que vigora até hoje, né? Que é o sistema de passe estudantil que chamam hoje. Mas na época era conhecida como sistema de ticket, que era uma senhazinha que você adquiria e que entregava ao cobrador e tal. Né? E era, vamos dizer assim, apenas um número muito reduzido para o estudante secundarista, e para o universitário só podia ter 60. Aí você não tinha direito, em fim de semana, feriado, tinha que pagar passagem grande nos ônibus. Pagar inteira, né? Inteira, né? E estudante secundarista tinha que estar fardado. Então nós fizemos um movimento aqui, né? Nós da universidade, com um grupo da escola técnica, que fez parte desse grupo da escola técnica nesse momento. O companheiro Luciano, né? Fundou o MEL depois. Luciano Bezerra foi desse grupo, né? Falecido já. Vanderly Farias,
Vanderlei eu não conheço, não. Vanderlei Farias foi o marido de Sônia Germano, né? Da doutora Sônia Germano, que foi do PCR também. Vanderlei foi do PCR, né? Sônia Germano do PCR, depois eles foram para o MR8, depois do MR8 foram para o PT. Né? Depois, não sei, cada um tomou seu destino. Uhum. Sônia Germano foi vereadora durante alguns mandatos aqui em João Pessoa. Então, esse grupo, a gente se articulou e com uma boa quantidade de companheiros da universidade, fizemos baixo-assinados, articulamos com a Associação dos Universitários de Santa Rita, de Bahia, né? Fizemos uma baixo-assinado que tem cerca de 10 mil assinaturas, levamos ao governo do Estado, ao secretário da Educação. O resultado é que não conseguimos evitar, né, a instituição do ticket, mas conseguimos a ampliação de modo a que não prejudicasse os estudantes, principalmente os estudantes universitários. Então, com esse movimento, quando terminou, a gente tinha um grupo já articulado, passamos a estudar a legislação da universidade, o estatuto da universidade, a legislação oficial todinha, para a gente ver as brechas de como rearticular as entidades estudantis. Porque o DCE existia, mas estava nas mãos do interventor, né, nomeado aí pelos órgãos de segurança. E aí conseguimos fazer esse movimento ao longo de 75, lá no final de 75, acontece, como eram eleições indiretas, né, acontece a eleição para as direções para as presidências de curso. Cada curso elegia um representante, né, presidente é representante de curso. Se eu não me engano, eram 28 cursos funcionando na UFPB naquela época. Aqui no campus, né? Porque tinha Bananeira, Areia e Campina Grande. Uhum. Aqui, né? E a gente, então, lança uma chapa, né, em 28 cursos. O nome da chapa era Refazendo. Né? Inclusive, a logomarca fui eu que fiz, né? Que era uma mãozinha assim, fazendo uma pilhinha de letras, compondo a palavra, as sílabas refazendo. E botando o ré, a última, colocando em cima. E dos 28 cursos, a gente elege em 27. Eita. Elege em 27. Perdemos apenas para, lá em psicologia, perdemos para Romero Antônio. Eita, que hoje é... Isso. E depois aí a gente logo em seguida, né, se articulou, ele passou a fazer parte, né, do movimento junto com essa articulação do movimento Refazendo. Né? E o Refazendo era o quê? Era uma junção de influências do PCdoB, do PCR, PCB e trotskista, né, nesse primeiro momento. Né? E a gente elege depois os 5 diretórios acadêmicos, que eram 5 centros, um em cada centro, e os diretórios acadêmicos elegem o presidente do DCE. E a partir daí a gente começa um grande impulso no movimento estudantil, ao ponto de que a eleição seguinte, né, a gente já faz por eleição direta para o Central dos Estudantes e os diretórios acadêmicos. Em seguida, passamos à fase de criar os centros, CEAs livres que chamava, né, desvinculado da estrutura do MEC, da universidade, que era o Centro Acadêmico de Curso. Cada curso então, tem o seu centro acadêmico. Enquanto partido, tive essa participação aí, né, ajudando a articular outros, e a partir dessa primeira eleição, aliás, da segunda eleição, inclusive o PCdoB é amplamente majoritário durante, eu acho que uns 10 anos, 10 a 12 anos, no movimento universitário da UFPB. Interessante, muito bem. Agamenon, você casou e teve filhos. Como foi que você conheceu a sua esposa? Foi na universidade? Foi no bairro? Não foi na universidade, né? Eu demorei muito, né, inclusive, a me focar nessa questão de ter uma companheira, de casar, de ter família. Né? Porque essa minha formação militante, isso para a minha formação militante seria uma espécie até de estorvo. Porque, como a gente vivia num clima de terror, de repressão, e a repressão atingia você, atingia seus familiares. Né?
Então até eu evitava, né? Eu evitava criar vínculos, né? Para não provocar sofrimento de outras pessoas, né? Inclusive, é uma coisa que até depois, hoje eu até me castigo muito por isso, né? De eu esfriar muito os meus laços com a família em casa, né? Exatamente com aquela preocupação. Se a coisa arrochar aqui, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que deixar a família, então eu tenho que esquecer, né? Porque inclusive a gente tinha um lema que era ter a mochila pronta. Mochila pronta, eu quero uma roupa, alguma coisa ali e tal. Se a repressão vier ali pegar, você cai fora, né? Então isso terminou influenciando que eu demorei, né, a procurar a constituir família, né? E conheci Jane aqui mesmo, né? Ela é daqui do bairro, de Mandacaru. Morava aqui, eu passava de bicicleta na frente da casa dela, daí começava a olhar, uma olhada, tal, não sei o quê. E aí a gente foi se conhecendo até um carnaval. Eu estava aqui na casa do meu tio, essa casa vizinha, ela ia passando e tinha os cabras jogando água e tal, ela pega, acho que já foi mal intencionada, correu para lá para se proteger, para se molhar. Eu aqui dali, a gente já se conheceu e tal, e aí tivemos um longo namoro. Sim. Foi em que ano, Agamenon, mais ou menos, esse início aí, você lembra? Isso eu acredito, foi 80. Já foi eu 80. Fiz de 80, por aí. Então a gente estava em 75, já demos um salto até 80. 80. E vocês namoraram durante bastante tempo? Foi, cara, 80 foi 78, não, foi 79 para 80. Certo. Porque eu vim casar em 85, 84, 85. Né? Thaís é minha primeira filha, está com 35 anos hoje. Natália Assar do meio, né, tem 33, e Felipe tem 30 anos. Então é a minha prole, minhas joias. Certo. E os meninos. Tá certo, muito bem. E o Agamenon poeta, ele nasceu quando? Já nasceu na efervescência do movimento estudantil? Ou foi algo que surgiu depois que você se permitiu a determinados afetos? Não, rapaz, eu não sei quando foi que nasceu o Agamenon poeta, mas assim, com essa preocupação de escrever mesmo, né? Vamos dizer assim, com cuidados de fazer uma arte, né? Esse cuidado é recente, esse cuidado de fazer, aí me preocupar com a teoria literária, me preocupar com as figuras que uso, como usar as palavras, o ritmo e tal, essa coisa vamos dizer, das características da poesia mesmo, enquanto obra de arte, isso é coisa recente. Mas eu fui rever, eu fazia poesias, né, desde ali os anos 70. Eu já fazia, descobri um caderninho, achei aí com uma série de poesias exatamente desse período, dos anos 70. Né? Até Oswaldo, meu primo, outro dia gravou e tal, mandou para mim um poema meu, que foi que eu fiz assim, uma coisa que sai, que brota assim lá de dentro, num momento determinado sei lá, de uma epifania, assim, né? Uma coisa que súbita que surge, que foi aquele episódio quando afundou a balsa da Lagoa com cerca de, sei lá, bem 80 pessoas dentro, que morreram 35 pessoas, a maioria crianças, nas comemorações da chamada Semana da Pátria, uma balsa do Exército, no mês de agosto de 74, né? E aí eu fiz a poesia chamada Clamor de uma Vítima Anônima, né? Que é uma coisa que está com muita energia, ela brota com muita energia, né? Mas naquela época eu não tinha essa preocupação de me pensar como um possível poeta, né? Eu ainda não me considero um poeta, né? Eu não tinha essa preocupação, a coisa brotava mais assim espontaneamente, né? E depois fui fazendo outros, né? Outros e outros, né? Podia aprovar ali, como há hoje uma ideia talvez de eu publicar alguma coisa,
eu consegui ver ali umas 10 que tem certa qualidade. Eu, olhando hoje como alguém que tem preocupação estética, eu vejo que tem algumas qualidades que dá para aproveitar. Né? E uma coisa que também assim, me ajudou muito nisso foi quando eu fiz agora, em 2008, que eu resolvi fazer um vestibular para o curso de letras. E fui fazer exatamente onde eu achei que era mais fácil passar, que tinha mais vaga. Eu fiz para francês. Porque eu pensava assim, eu quero aprender teoria literária e quero aprender francês. É a língua das artes, né? É a francês. E eu não me dei conta de que era um curso de licenciatura, que era um curso para ensinar. E que eu tinha que saber francês, não aprender lá. Lá você passa, repassa alguma coisa e tal, mas você tinha que saber o domínio da língua, né? Ao ponto que eu cursei ali 85% ou 90% do curso e abandonei no final. Porque chegou um ponto que eu precisava de certa proficiência na língua para poder concluir. Eu dar continuidade não foi possível. Mas eu, assim, tenho dois grandes ganhos dessa trajetória, desse retorno à universidade, que foi a possibilidade de assimilar mais a linguística, conhecimento da linguística. Inclusive, passei a admirar Chomsky, que eu tinha pavor de Chomsky, só gostava do Chomsky político, né? O Noam Chomsky, o anti-imperialista, o antissemita, né? Ele é muito bom nisso, mas eu não gostava dele como linguista. Porque a teoria dele, a teoria gerativista, né? É a teoria de Chomsky. Eu, quando tive o primeiro contato com ela, lá no início dos anos 70, quando fiz a universidade, né? Eu entendi como sendo uma coisa que não batia com o que eu pensava, né? Porque o meu pensamento estava muito no campo da sociolinguística, de ver a linguística como fenômeno social e influenciada e influenciável e influenciadora, né, das relações entre as pessoas. Né? E o gerativismo não trata disso. Né? Mas agora, nesse retorno, foi que eu fui compreender, né, que Chomsky ali não estava tratando da língua em uso, estava tratando de como o indivíduo, o ser humano, pode adquirir uma linguagem, ou adquire a linguagem. Porque ele trata isso, a teoria gerativista trata disso, de qual é o mecanismo para que cada pessoa, seja no Japão, na África, no Brasil, né, ou em qualquer lugar, adquira uma língua, adquira sua língua, seja qual for sua língua, mas que ela tenha a mesma estrutura gramatical, seja em qualquer idioma que for. Segue a mesma estrutura, que é algo inato de cada pessoa. Então, isso foi para mim um achado, né? O gerativismo. O sujeito, o verbo, né? O verbo, a ação é mais ou menos assim? Não é do ponto de vista da gramática normativa. É a estrutura linguística, né? E mesmo que você pegue uma palavra, bota o sujeito na frente e o verbo atrás, sei lá, as pessoas vão compreender o que você está comunicando. Entendeu? Isso eu tento depois estudar um pouco sobre o gerativismo, que é um negócio bacana. É como se você tivesse um chip, se fosse hoje, a gente com uma linguagem de computador, né? Tivesse um chip no cérebro, que é o primeiro sinal do contato com sons, com a língua, você dispara aquilo ali, né? E como dizem, ele não disse isso, mas os estudiosos depois gerativistas, que desde eu acho que os anos 60, que Chomsky deixou de se preocupar com linguística. Não avançou. Mas tem os seguidores, os linguistas. Né? Eles dizem que você tem aí a chamada janela de oportunidade, que vai até aos 15, 16 anos, onde você pode adquirir, por exemplo, uma segunda língua, um terceiro idioma, com facilidade. Passou daí já é complicado. Ao ponto de se afirmar que os adultos, né, que querem adquirir, ser proficiente no segundo idioma, apenas em torno de 5% tem sucesso. Ave Maria. Então esse foi um ganho. Né? Esse foi um ganho. Vamos ligar a luz aí, né? Daqui a pouco. E o outro ganho para mim foi exatamente conhecer um pouco da teoria literária. Sim.
uma professora muito dura, muito Quem é? rigorosa, não lembro o nome, rapaz. É uma pernambucana, muito rigorosa aqui, mas que foi uma beleza para mim porque eu pude adquirir, né, certo domínio sobre a regra, sobre essas coisas das estruturas literárias, né, das figuras e tal. Como foi para mim fundamental lá no início, na universidade, quando eu fazia ainda as primeiras disciplinas do curso de comunicação, estudar redação em língua portuguesa, né? Que eu sempre gostei de escrever, né? Como eu disse, eu fazia o Jornal Mural do Estadual do Roger, lá com 15 anos de idade, né? E eu fui ver, pelo que eu aprendi, que eu fazia dentro do regramento, né? Da redação, do estilo de redação. No início da década de 80, aconteceu o assassinato de Margarida Maria Alves. Se não me engano, foi em 1972. É isso? Qual é a memória que você tem desse acontecimento aqui na Paraíba? Porque em 62 foi o assassinato de João Pedro Teixeira, que foi uma comoção maior, mas você era criança. Não sei se tem alguma memória desse acontecido. Mas já de Margarida, com certeza você deve ter. Sim. Olha, quem viveu os dois episódios relatam que teve comoção talvez semelhante. No caso de Margarida Maria Alves, foi inclusive um momento que você estava também numa situação de ascenso do movimento social, do movimento de massa, do movimento sindical retornando e tal, né? E isso, então, favoreceu muito a ter essa, vamos dizer assim, dimensão, né? Extrapolar as fronteiras do estado da Paraíba, né? Ao ponto de Margarida se transformar no ícone da luta pela terra no Brasil, né? Então, eu lembro disso, eu lembro na época a gente estava, o partido já tinha uma imersão bem maior no movimento social, no movimento sindical. A gente estava organizando o movimento sindical no Estado, criando inclusive os enclaves, os encontros de luta que mobilizavam para a perspectiva de criação das centrais sindicais, né? Tinha o conclave nacional, que era o Congresso, e os enclaves, que eram os encontros estaduais. Né? Então, nessa fase, a gente já estava assim, a todo vapor, né? O movimento estudantil também teve presença nisso. A DUF já estava atuando, bastante atuante. Né? E tínhamos os movimentos dos direitos humanos. Tanto o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Universidade, como o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Assessoria em Educação Popular, que era, na época, presidido pelo Vanderlei Caixa. Antes disso, Agamenon, em 1979 tem já o início das lutas pela anistia, né? 79 é o início? 78 já tem, né? Já começa. As primeiras mobilizações pela anistia surgem inclusive com o movimento feminino pela anistia. Antes de se criar o movimento mesmo, o MPLA, o movimento pela anistia, né? Já tinha o movimento feminino pela anistia. Que ao lado da bandeira da luta pela Constituinte, se transformou também naquela fase ali da reestruturação do Magistrado a nível nacional. A UNE, por exemplo, é organizada em 79. E a bandeira da anistia, da Liberdades Democráticas, anistia e da Constituinte já foi incorporada pelo movimento estudantil naquela época, né? Então já vem um pouquinho de antes. Quem são as companheiras de luta que são referências para você, Agamenon? Acho que uma deve ser Lourdes Meira, não é isso? Pelo menos é sua camarada agora. Não sei se vocês se conheceram também durante essa trajetória. Que outras companheiras fazem parte, assim, como referência? Olha, eu Lourdes Meira realmente eu já conheci depois que ela volta da clandestinidade, porque ela teve uma prisão aqui, né, em 68, passou, eu acho que 6 meses presa, uma atividade do movimento estudantil. E quando houve o AI-5, e com o AI-5 veio o 477 que proibiu, né, caçou os estudantes, proibiu as matrículas, tal, tudinho. E como ela era também
integrante da AP, né? A AP já ia designá-la para uma outra frente de luta, ela foi para o Maranhão. Aqui a gente não sabia, né? Agora, eu tinha visto só uma vez Lourdes Meira na praia. Encontrei com ela uma vez com um companheiro que era, eu não sabia também na época, mas que era um dos membros do PCdoB em 68, né? Que era o estudante de medicina, Antônio Costa. Hoje ele é médico, né? O doutor Antônio Costa. Né? Mas Lourdes é uma grande referência para a gente, né? Ao lado de Lúcia Rocha, né? Lúcia Rocha, porque essa minha fase de reorganização do partido aqui na Paraíba, né, contou muito com a participação de Lúcia, porque ela chegou aqui já no início dos anos 80. Ela teve Lúcia já vem bem depois, vem do Maranhão já bem depois da anistia. Né? Lúcia Rocha não, já estava aqui desde antes. Agora, olhando um pouco mais para trás, assim, né, nós tivemos, lá em 68, por exemplo, a Wanda, né, o Antônio Trigueiro, que está em Brasília hoje, inclusive, se eu não me engano, é da assessoria do PT lá em Brasília, a Nelcina Trigueiro, né, eram irmãs lá do Roger, e a gente tinha uma relação muito boa. Eu morava aqui no bairro 13 de Maio, né, fim de semana não tinha o que fazer, eu ia para lá bater papo com eles, lá com ela já. Uma vez a gente saiu naquele intuito de se preparar, né? Treinar, inclusive, para se for preciso para a guerrilha. Né? Nós fizemos aqui, organizamos uma caminhada do Busto de Tamandaré para a Lagoa. Não, da Busto de Tamandaré para a Fortaleza de Santa Catarina pela praia. Né? Essa caminhada foi exatamente eu, Neta, que é a Nelcina, Wanda, que é a Antônia, e a outra irmã dela. E tinha o companheiro Ari, que tinha cumprido pena, que era dos chamados guerrilheiros de Catolé do Rocha, que tinha sido preso, que tinha cumprido pena. E tinha mais dois que eu não lembro, mais outro companheiro que eu não lembro, se era o Cacheado, que também era de Catolé do Rocha, era um outro dessa turma de Catolé. E a gente deu essa de maluco, sair daqui de manhãzinha, do Busto da Mandaré, pela praia da praia, até Cabedelo, a Fortaleza. Né? No outro dia, quando eu me levantei, vi todo doído e tal, esse lado direito estava moreninho e esse lado de cá branco. Porque a gente foi levando o sol desse lado todinho, até meio-dia. Chegamos meio-dia lá e voltamos de ônibus. Sim. Ninguém aguentava voltar, velho. Tá certo. Então foi muito importante. Na universidade também, eu lembro, companheira que eu converso com ela toda sexta-feira, Ieda Cabral, né? Foi ligada ao PCB, está em São Paulo hoje, é médica. Muito importante aqui no movimento. Né? E tivemos outras companheiras aí. O movimento de esquerda aqui sempre contou com muitas mulheres. A contribuição feminina sempre foi muito valorosa. Né? No partido, além de Lúcia Rocha, uma pessoa que eu admiro muito, né? Tenho muito carinho, né? É Cida Ramos, porque foi recrutada pelo PCdoB por mim. Né? Eu lembro ainda hoje, Cida e a irmã dela, uma pessoa dedicadíssima, fantástica, faleceu com câncer, muito jovem, ainda no partido, lá na Bahia. Elas eram de Sapé, né? De Sapé, né? Já com espírito de esquerda e tal. E a gente faz uma reunião numa salinha pequena que a gente tinha, que funcionava vamos dizer assim, a sucursal do jornal Tribuna da Luta Operária. Porque o Tribuna Operária, né, como jornal legal, foi o fator que fez a gente levar o PCdoB para o estado da Paraíba inteiro. Né? E tinha um companheiro, que foi bom no fim de 70, dos anos 70, que tinha uma pequena construtora ali na Pedro I,
ao lado daquele muro do Colégio Pio X. E ele pegou, cedeu a primeira sala, isolou as outras, cedeu a primeira sala, me deu uma chave, não, está aí para vocês funcionarem a sede do partido, entendeu? A sede do partido, né? Na verdade era do Jornal Tribuna da Luta Operária, né? E lá foi a reunião com Cida que ela entrou no PCdoB nessa reunião. Então, nunca esqueço isso. Então, outra pessoa incrível, porque independente de qualquer posição política, de divergências ou não, mas é um exemplo de superação, não digo isso por pieguismo não, mas sim de afirmação de mulher combatente, de mulher de luta, né, com potencial revolucionário incrível. Então eu gosto sempre de registrar esse papel de Cida nesse processo. Agora, Marquinhos, só eu falei na tribuna, só lembrar também, porque a gente ia encontrando artifícios para fazer a luta política, né? E a imprensa alternativa foi outro fator importantíssimo de resistência à ditadura. Né? Tem muitos jornais coletivos. Quando a gente tomou o DCE da mão do interventor aqui, em 76, 1976, 77, em 77 a gente organizou a primeira calorada, acabou com aqueles trotes violentos que tinha, fez uma calorada, uma semana de atividade de debate político e cultural. E a gente trouxe para cá, nada mais nada menos do que os principais responsáveis pelo jornal, o jornal Movimento, né, e o jornal Pasquim. Então veio para cá debater com a gente Antônio Carlos Ferreira, o Tonico Ferreira, que era era diretor, aliás, do Movimento. Eu fui o representante do movimento aqui na Paraíba durante muito tempo, até ele passar de mão, politicamente falando, né? E Josival Pereira passou a me substituir aqui. Sabe quem é Josival Pereira? Não. Foi secretário de Cartacho aqui de comunicação. Josival, jornalista lá de Cajazeira, e era desse grupo que foi ligado ao PCE. Não sei se tem alguma coisa a ver com o Josivan Pereira lá de Patos, mas tem o Josival Pereira aqui. Né? Então o movimento veio para cá para debater com a gente a questão da imprensa alternativa no DCE. E do Pasquim veio Jaguar, veio Enfio, Jaguar e Enfio para cá para fazer esse debate com a gente. E o rapaz que eu acho que não sei se já tinha o Intempo, mas ele foi editor do Intempo também, que eu não lembro o nome dele, um outro jornalista. Tem foto, Agamenon, desse período? Ou alguém fez algum trabalho, algum estudo, alguma monografia? A gente tem um material sobre isso, daquele encontro que eu organizei com o Dutra, Severino Dutra, Romero e Edson, em 1917. Então, existe um material sobre isso, inclusive consegui reunir, assim, fazer uma exposição lá, com fotos, com recortes de jornal, tem alguma coisa sobre isso. Está disponível, você pode, através de Romero, inclusive, conseguir isso. Vou atrás de Romero. O Agamenon, e 84? 84 foi a campanha pelas diretas já, né? Então a gente já fez aí uma passagem, né? Como é que foi a campanha das diretas já? Teve a campanha da Constituinte, então com certeza você se engajou, como já era um homem de partido, com certeza se engajou nessas atividades. Então como era como foi sua vida nesse período? A questão da Constituinte era mais uma bandeira de luta, né? A anistia não tinha, né, os movimentos pela anistia, tinha organização, tem estruturas, e o movimento da campanha das diretas, né, era uma articulação assim, semelhante ao que a gente tem hoje com as frentes, né? Com as frentes, com a estrutura nacional, com o comando nacional. Então tinha realmente programação de atividades e tal, né? Então a gente teve os primeiros comícios, né? Eu acho que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro comício das diretas foi em Goiás, onde houve repressão. O primeiro comício das diretas houve repressão, a gente teve alguns, inclusive, dirigentes do partido presos lá. Luiz Carlos Ouro, que era presidente, né? Mas nós conseguimos fazer aqui, assim, foi o ato aqui, apesar de um clima
de certa repressão, tinha havido, inclusive, as prisões dos companheiros do partido em Campina Grande. Nós tivemos 5 prisões em Campina Grande, numa ação de noite, né, pelas diretas e tal, os companheiros do partido. Tem Manuel Donato, é um dos que continua, que estão no partido ainda hoje, um morreu, os outros 3 eu não lembro que destino tomaram. Mas houve um clima de tensão. A gente foi fazer a manifestação, né? Fizemos uma passeada, tal, que deu ali, segundo se conta, umas 30 mil pessoas. Aí depois o movimento tomou conta no país inteiro, até atos com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, como tivemos em São Paulo. E a gente estava ali dentro, aí já tinha sindicatos, tinha, né, a entidade estudantil, DCE, né, não sei se nessa época tinha uma estrutura municipal, a UPS, que a UPS foi reorganizada por algum tempo, naquele espírito da UPS que tinha até 68, a União Pessoense de Estudantes Secundaristas. Né? E depois esse negócio demandou para essa política desses grupos criarem 1001 entidades estudantis para dividir recursos de carteirinha de estudante. Né? Mas a UPS mesmo não era uma entidade que visava unir, mobilizar, organizar os estudantes para a defesa dos seus direitos, né? E ser sua representação política. Percival chegou a ser presidente da UPS, não sei se foi nessa época. Percival foi o vice-candidato a prefeito, né? Com Anísio Maia. Tá certo, Agamenon. E aí, o que mais você quer? O entrevistador já está com as perguntas poucas. Mas antes de eu passar para os finalmente, o que mais você gostaria de compartilhar com a gente aí? Eu acho, Marquinhos, que todos os que estiverem ouvindo, né? Eu poderia registrar isso aqui como mais um legado, né, de uma época, né, de uma vida, né, de uma fase de vida que não foi privilégio meu, né? Então, nem a gente pode dizer que seja privilégio, mas que tantos e tantos combatentes, né, tantas e tantas pessoas que defendem a liberdade, defendem o socialismo como perspectiva, né, de um mundo melhor, né, que acreditam no processo de transformação revolucionária para pôr fim a essa ordem justa que aí está. Né. Então, isso como um legado que deva permanecer, que deva inspirar, né, as gerações atuais e futuras. Né. E, principalmente, como tivemos nessa trajetória exatamente em um período de embate muito duro contra uma experiência fascista no nosso país, né? Ressaltar que nós não podemos passar por isso de novo. E como é necessário o combate, a mobilização, a luta, a união para barrar a avançada fascista que a gente experimenta hoje no nosso país. Né? Então, apeado do governo central, esse cidadão que aí está, o Bolsonaro, é questão vital. Né? Nós não podemos, não estou dizendo que alguém esteja precisando fazer isso, mas relegar uma saída de Bolsonaro, né, a processos, meramente processos eleitorais, que podemos ser vitoriosos ou não nele. Né? Então, intensificar a luta, a pressão, né, para destronar esse governo, eu acho que é a questão fundamental. Como vai ficar, aí os movimentos, as organizações, com a força que conseguirem reunir, é que vai delinear o caminho que vai ficar. Tá? Mas, fundamentalmente, isso. E isso nos indica que não tem outra coisa a fazer, senão buscar unir amplas forças. E forças díspares. A experiência recente tem mostrado que só a gente ficar, né, mobilizando, unindo nós mesmos, as forças de esquerda, as organizações de esquerda, a militância de esquerda, isso não é suficiente. Isso se mostrou absolutamente insuficiente. Nós precisamos ganhar a mente e os corações do povão, das pessoas. E a
assim, fatores que possibilitem isso, tem demais. Né? Às vezes a gente fica repetindo certas bandeiras muito justas, necessárias, né? Mas que não são aquelas que no momento podem até mobilizar mais. Às vezes a gente esquece que o salário não aumenta, desde 2015 a gente não tem aumento de salário. Aliás, como você é recente no serviço público, eu acho que ainda não chegou a ter nenhum aumento de salário. Entrei em 2017. Né? Eu colocava gasolina no carro há 5 anos atrás, 6 anos atrás, por R$ 2,49. Hoje é R$ 5,39, sem ter aumento de salário. Né? Quanto está um botijão de gás hoje? 1 quilo de carne. Isso, se a gente chegar para o nosso povo e mostrar isso, o povo vai perceber porque está sentindo isso. Então nós temos que chegar a agregar ao lado, né, das bandeiras políticas, essas questões muito concretas que afetam a vida das pessoas. Com o desenvolvimento da CPI, né, que a situação do Bolsonaro vai ficando cada vez mais crítica. Todos os seus discursos estão sendo derretidos. Né? O último é o do homem idôneo, né, do combate à corrupção. Tá vendo que esse governo é um governo todo carcomido pela corrupção. Né? Então, essas questões eu acho que são muito importantes para todo lutador, todo mundo que defende uma... Não precisa ser socialista, não precisa ser comunista nem socialista, não. Basta querer liberdade, querer democracia, querer uma vida melhor para o povo. Né? Muito social-democrata, aliás, os social-democratas de modo geral, né, pensa assim, pensa em ver um mundo melhor para todas as pessoas e tal. Então, muitos burgueses aí, inclusive, né, não tem essa gana que tem o capital financeiro ou que tem os grandes capitalistas. Né? Até, né, às vezes, né, como existia quando a gente estudou história, né, os déspotas esclarecidos, às vezes tem aqui e acolá um burguês esclarecido, né, que pensa um pouco diferente do pensamento comum da sua classe. Né? E eu quero frisar isso, classe. Né? Porque nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade de classe, né? Que tem interesses conflitantes, né? E é por isso mesmo que a gente luta para que um dia esses interesses conflitantes sejam superados numa sociedade harmônica, numa sociedade de bem-estar para todos e todas, numa sociedade de paz, de liberdade, de progresso, de muita cultura, que é isso que o nosso povo precisa. Né? Pão, cultura, saúde, vamos à luta. Muito bem, mas não acabou ainda não. Mas muito bem. Agamenon, se você fosse indicar um livro para alguém assim, um jovem de 15 anos, se fosse indicar um livro para esse jovem, qual livro você indicaria? Você perguntou isso, eu me arrepiei. Eu indicaria logo A Mãe, de Máximo Gorki. Tá certo. Por que você indicaria esse livro, Agamenon? Porque esse livro foi talvez o primeiro mesmo assim que eu li, que despertou para a luta revolucionária. Tá, né? tá E certo. a mãe é exatamente isso, é aquela figura que cuidava do filho que vivia perseguido, que era um revolucionário e tal. Então, A Mãe, de Máximo Gorki, era o livro inicial de todo militante em 68. Tá certo. E uma poesia, Agamenon? Se você fosse indicar uma poesia, ou um poeta, uma poeta para o cabo ler, para desenvolver a sensibilidade. Poesias tem muitas, né? Assim, e nesse viés, né, vamos dizer assim, de levantar o ímpeto, né, de levantar o ímpeto das pessoas. Eu nunca esqueço de reler de vez em quando a poesia de Fernando Mendes Viana. Eu até já li uma vez numa reunião, um trecho, mas ela é muito longa, ela é muito grande, né? Chamada Canto da Necessidade, onde Fernando Mendes Viana, um mês depois do golpe militar, aturdido ainda com aquela
com aquela coisa toda, né? A repressão, os sonhos todos, né? Porque ali em 68, 64, 62, 63, 64, se acreditava muito nas reformas de base, no mundo, né? No outro estava indo até num caminho não revolucionário, para uma sociedade socialista e tal. E tudo isso ruiu, né? E o que você vê fardas, né? Generais, galões e tal, mandando na vida das pessoas. Então, o Fernando Viana fez essa poesia, porque eu gosto só dos 2 primeiros versos que eu lembro sempre, porque ela é muito comprida. Poetas, é preciso um canto de protesto e raiva. Pisam na cabeça do povo e nos rins da pátria. Aí ele sai por aí para detonar os militares. Agora você vai ver outros poetas incríveis, né? Paulo Mendes Campos, né? Com aquela... Estava tentando até ver agora essa poesia dele, que é incrível. Ele diz, o povo não morrerá, parece, se não me engano, o povo não morrerá. Mas o tema é esse, só o povo reinará, só o povo reinará. Vinícius de Moraes, que é um exemplo, o ícone nosso da poesia romântica, mas Vinícius tem 2 poemas que são incríveis. Operário em Construção, né? E o outro, Senhores barões da terra, preparai vossa batalha, porque desfrutais da terra e a terra é de quem trabalha. Eu esqueci o título agora. Eu conheço isso daí, não lembro o título, mas eu conheço. Mas esses poemas são incríveis, né? Agamenon, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse também um pouco dessa sua camisa que você está vestindo aí, ó. Vou mostrar ela aqui. Ela tem a ver um pouco com o mote do início da nossa entrevista, né? O 68. Fala sobre essa camisa aí. Pois é. Esse desenho, quem foi que fez esse desenho? Esse desenho fui eu mesmo que fiz, né? Porque, como eu disse, além de outras traquinagens, eu desenho também, né? Hoje nem tanto, né? Porque faz muito tempo que eu abandonei, né? Meu contrato na universidade era de desenhista, né? Só que eu fui para a universidade, em vez de fazer o desenho artístico, publicitário, que eu fazia em gráficas, fui desenhar formulário, né? Então perdi um pouco o meu time, né? E mais recentemente, né, você vai trabalhar com ferramentas, né, que não usam tanto a habilidade dos dedos, né? Isso também fui perdendo, né? E para complicar com o câncer e o tratamento, né, com a quimioterapia, as neuropatias sim me prejudicaram muito os dedos, então estou com muita dificuldade. Mas um grupo de amigos, né, me procurou certa vez, exatamente militantes de 68, da turma de 68. Disse, vamos fazer um encontro da galera de 68. Aí nós fizemos um ato, inclusive você teve a oportunidade de participar no liceu, né? No Liceu Paraibano, e na ocasião eu fiz assim, o material de divulgação, faixas e tal, cartazes, e fizemos essa camisa, né? Essa camisa Rever 68 foi exatamente para esse encontro, e esse desenho, assim, muito apropriado, por isso que a gente quis fazer inclusive no liceu, que esse desenho também eu fiz a pedido do Washington Rocha, né, que foi um dos organizadores do livro 1968, Memórias Afetivas, que já publicou dois exemplares. Eu, inclusive, participo do primeiro exemplar com esse relato, né, da minha experiência de militância em 68. E no segundo livro eu participo lá, ele quis colocar 4 poesias minhas que ele pegou no Facebook, né, e me pediu para desenhar a capa. E eu ia fazer uma capa meio estilizada, assim, pegando assim, estilizando um pouco aquele relógio do liceu. Ele disse, não, eu não quero assim não. Eu quero feito à mão livre, como você fazia os desenhos lá em 68. Lá pro jornal do Grêmio e tal. E eu tive que fazer isso, rapaz, sem habilidade nenhuma mais. Mas fiz esse desenho, que é a capa do livro, segundo
volume, né, do 1968, Memórias Afetivas. Pois Agamenon, muito obrigado por ter me recebido aqui na sua casa. Valeu demais, muito Fique à obrigado. vontade, Marquinhos, você é de casa.